E aí, pessoal, estamos de volta. Acharam que tinham se livrado, né? Que nada! Vamos lá, vamos falar de um tópico super especial aí quando a gente pensa a respeito de matrizes, tá? É aqui que a galera traz um pouquinho mais de dificuldades, mas nada que exercitando não fique tranquilo aí pro pessoal. Vamos lá, gente. Se eu tivesse uma matriz 3. Meu Deus, Ana, como assim? Pode isso, Arnaldo? Pode. Uma tabela. Na minha tabela eu quero que tenha só um número, porque eu quero. Então eu pergunto para vocês. Quantas linhas tem essa matriz? Tem um número, Ana? Sim. Então ela tem uma única linha. Quantas colunas ela tem? Tem uma só. Eu tenho uma matriz de ordem 1 por 1. E essa aqui? Uma linha e uma coluna. Pode isso? Pode. Estou trazendo exemplos simples para a gente falar de coisinha um pouco mais complicada. Primeira coisa quando você vai fazer a multiplicação, tá, de matriz, gente, você precisa definir qual que é a ordem dessa matriz. Por quê? O segundo elementozinho referente à ordem da minha primeira matriz, se eu quisesse pensar, por exemplo, em A vezes B, tá? A matriz da frente eu preciso ver o segundo número, a matriz de trás eu preciso ver o primeiro número. Esses dois numerozinhos precisam ser iguais, senão eu não consigo fazer a multiplicação de matrizes, tá? Eu vou dar outros exemplos e vai ficar mais fácil. Então, esse segundo número da ordem com o primeiro dessa ordem tem que ser igual. Os números restantes vão definir para mim qual que é a ordem da matriz resultante. Então, a resultante dessa matriz vai ser uma matriz 1 por 1, coincidentemente. Como que eu defino a ordem da matriz da multiplicação? Por este número e por este número. Sendo que eu sei se é possível ou não multiplicar pelo segundo da primeira matriz e pelo primeiro da segunda matriz. Então, se nós fizéssemos a multiplicação, a gente só ia multiplicar um número pelo outro, que a gente só tem um. O resultado seria 12 e uma matriz de 1 por 1. Beleza, Ana. Muito fácil. Tá fácil? Então, vamos ver um mais legal. Vamos pensar aqui que a gente tem uma matriz C, 3 e 4, tá? E uma matriz D, 7 e 9. Vamos lá, vem comigo. Quantas linhas tem essa matriz, galera? Uma linha. Quantas colunas? 2 colunas. Lembra sempre do Lincoln que eu falei no vídeo anterior. Sempre linha, depois coluna, tá? Opa, man, tá vivo? Lincoln, tá? Esse cara, quantas linhas eu tenho? Eu tenho 2 linhas, mas eu tenho uma coluna. No vídeo anterior eu falei a vocês que para a gente fazer soma e subtração, a ordem das minhas matrizes precisam ser exatamente as mesmas. 1 por 2 não é a mesma coisa que 2 por 1, são ordens diferentes. Para fazer uma adição e subtração não daria. Mas para multiplicação, qual que é a regra? Qual que é a regra? O segundo, se eu quisesse fazer C vezes D, tá? O segundo número referente à ordem da primeira matriz tem que ser igual ao primeiro número referente à segunda matriz. É igual? É. Sim, posso fazer. E qual que vai ser a ordem da matriz resultante? A ordem da matriz resultante, os numerozinhos que sobraram aqui. Então, a ordem da matriz resultante vai ser 1 por 1. Como que eu faço isso? Se é 1 por 1, vai ter só um elemento. Eu já sei que tem um único elemento, vou botar uma lacuna zona aqui. Como que eu faço? Eu vou multiplicar Lincoln, linha vezes coluna. Só que eu vou multiplicar o primeiro elemento com o primeiro elemento, portanto, 3 vezes 7. E vou multiplicar o segundo elemento com o segundo elemento, portanto, 4 vezes 9. E vou adicionar. Por que, Ana? Por que você vai adicionar? Porque a gente já viu, pela regra que eu acabei de falar, que o resultado, a matriz resultante, ela tem ordem 1 por 1. Se eu não fizer essa adição, eu estou dizendo que tem 2 elementos. E se ela tivesse 2 elementos, ela seria uma matriz com uma linha e 2 colunas. Não é isso que eu quero. Então, isso aqui vai ser igual 3 vezes 7, 21, mais 4 vezes 9, 36. Portanto, o resultado de C vezes D vai ser aí 57, uma matriz 1 por 1. Belezas? Vamos para mais comum, o que mais, né, tem exercícios, o que mais traz em livros aí.
Deixa eu pegar, fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos chamar de E, tá? Essa matriz aqui, ó. Vamos lá. 2, 3, 4, 1. Beleza, Ana? E a matriz F. O cachorro tá roncando, vocês estão ouvindo, galera? Que fase, né? Olha lá. Beleza? Primeira coisa, eu cheguei para vocês e disse assim, gente, eu quero que vocês multipliquem a matriz E por F. Primeira coisa que eu falo para vocês, quando a gente está conversando em matemática e não é o tópico de matriz, o pessoal costuma dizer que a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, multiplicar 3 por 15, é a mesma coisa que 15 por 3. O resultado vai dar exatamente o mesmo, que é 45, tá? Multiplicação de escalar. Agora, em matrizes, a multiplicação de E vezes F não é igual à multiplicação de F por E. Em matriz, você não pode dizer que a ordem não altera os produtos, porque altera. Inclusive, se você quiser ser um chato, e quando alguém começar a falar assim que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Em algum assunto aí do dia a dia, você diz, se for matriz, altera, né? Isso é bem insuportável. Tá bom, gente? Às vezes tem pegadinha. Pode ser que eu peça uma multiplicação para você que não é possível. Como que a gente vê se é possível? Pela ordem. Como é que eu faço? Quantidade de linhas, 2 linhas. Quantidade de colunas, 2. Beleza. Quantas linhas tem essa aqui? 2 linhas, 2 colunas. Como que eu vejo? Esse segundo número tem que ser igual a este primeiro número. É igual? Sim. Isso aqui quer dizer que é possível, sim, fazer a multiplicação. Beleza. Os números que sobraram vão dizer respeito à ordem da matriz resultante, que vai ser, coincidentemente, 2 por 2, tá? Vou colocar a matriz aqui, grandona. Vou ter uma matriz 2 por 2, né? Vai ter 4 elementos, ó. 1, 2, 3 e 4, tá? Beleza, Ana. Como que eu faço a multiplicação? Linkol. Primeiro eu vou multiplicar a primeira linha com a primeira coluna. Lembrando que eu multiplico o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Não é a multiplicação da raça inteira. Então, vai ser 2 vezes 1, que é o primeiro com o primeiro, mais o segundo com o segundo. 3 vezes 2. Beleza. Esse carinha aqui, se a gente fizer a nossa tabelinha lá do Excel, ele é o cara da primeira linha e da segunda coluna. Portanto, eu vou fazer a multiplicação da primeira linha com a segunda coluna. Por isso é tão importante a gente designar, né, em qual posição que esses elementos se encontram. Aí eu vou multiplicar o primeiro com o primeiro, 2 vezes 5, mais o segundo com o segundo, 3 vezes 6. Esse cara aqui de baixo, esse outro elemento, ele vai pertencer à segunda coluna, segunda linha, me desculpem, e à primeira coluna. Portanto, eu vou multiplicar a segunda linha com a primeira coluna. Primeiro elemento com primeiro elemento, mais segundo elemento com segundo elemento. Beleza. Esse último cara, ele se refere à segunda linha e à segunda coluna. Portanto, eu quero a segunda linha com a segunda coluna. Primeiro elemento com primeiro elemento, 4 vezes 5, mais segundo elemento com segundo elemento. Certo? Aí aqui é só, né? Só cumprir aí a multiplicação. 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 2, 6. 2 vezes 5, 10. Aqui 18. Né? 4 mais 2. Aqui 20 mais 6. Estou fazendo só as operações. Certo? A gente vai chegar na matriz resultante de 8, 6, 28, 26. Acho que é isso aí, né? O problema de quando não tem aluno junto é que eles não conferem os cálculos pra gente, né? Na correria aí. Então, ela é uma matriz resultante, desculpem, com 2 linhas e 2 colunas. Beleza, galera? Isso é o que mais pega pro pessoal. Então, a minha dica que eu dou a vocês é sempre pensar na tabelinha do Excel. Coloca aqui em cima. Aí você vai ver o elemento, né? Ah, esse aqui, primeira linha, primeira coluna, que eu vou fazer a multiplicação. Esse aqui é a multiplicação da segunda linha com a segunda coluna, né? Segunda linha
com a segunda coluna. Lembrando que o primeiro número eu multiplico com o primeiro número, o segundo com o segundo. Aqui eu tenho uma matriz 2 por 2, mas se você tivesse uma 3 por 3, ia ter mais uma multiplicação para cada elemento, certo? Refaçam, revejam, tá? E tem a lista que eu enviei a vocês ontem, que é o roteiro de atividades que ele traz ali, né? A soma, subtração, multiplicação. E eu vou fazer um vídeo separado ainda para vocês como que a gente faz a divisão de matriz. Espero que tenha ficado claro, certo, gente? Uma boa noite e bons estudos!